Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui comigo para começarmos mais uma semana de leitura diária. Olha só, estamos quase finalizando aqui a palavra do Senhor. Falta 10% para terminarmos de ler toda a Bíblia. E eu fico feliz porque você está aqui comigo desde o comecinho. Ou então, fico feliz também só de você estar aqui, não importa o dia, o momento que você começou, talvez você até chegou hoje aqui neste canal para ouvir a palavra do Senhor. Estou muito feliz por tua vida e que Deus abençoe você. Bom, vamos já começar aqui a nossa leitura diária para o vídeo não ficar muito extenso. E como você sabe que de costume, nós começamos com a oração. Então feche os teus olhos e assim oremos. Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Te dou graça, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada por teu amor, por tua graça. Sim, obrigada por tua misericórdia. Não nos deixe nem nos abandone, pois nós necessitamos do Senhor todos os dias. E o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas faltas, nossos defeitos, Senhor. Que o Senhor venha nos tornar cada vez mais santo em tua palavra, em teus caminhos. Que teu Espírito Santo nos purifique, limpe a nossa mente, o nosso coração de todo o mal e de toda a prática do pecado. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço por tudo. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje está em Zacarias, capítulos 2, 3, 4 e 5, Salmos 93 e 1 João, capítulo 3. Zacarias, capítulo 2, diz assim: o homem com a corda de medir. Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. Eu lhe perguntei: aonde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém, para saber o seu comprimento e sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se, e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos, e eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos quatro ventos da terra, diz o Senhor. Atenção, ó Sião, escapem, vocês que vivem na cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio para os seus pés. Então vocês saberão que foi o Senhor dos exércitos que me enviou, porque cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá como sua propriedade na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque ele se levantou de sua santa habitação. Capítulo 3. Vestes limpas para o sumo sacerdote. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita, para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor repreenda Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disso, disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes novas sobre você. Vestes nobres sobre você eu coloquei. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizavam coisas que virão. Trarei o meu servo renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravei nela uma inscrição, declara o Senhor dos exércitos, e removerei o pecado dessa terra no único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Capítulo 4. O candelabro de ouro e as 2 oliveiras.
Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Oráculo sobre Zorobabel e o templo. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus. Abençoe. Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Explicação da visão do candelabro. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor e sondam toda a terra. A seguir perguntei ao anjo: o que significam estas 2 oliveiras à direita e outra à esquerda do candelabro? E perguntei também: o que significam esses 2 ramos de oliveira ao lado de 2 tubos de ouro que derramaram azeite dourado? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Capítulo 5. A visão do pergaminho que voava. Levantei novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho que voava. O anjo me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um pergaminho voando com 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Então ele me disse: nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra. Porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos, conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos: eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. A mulher dentro de um cesto. Em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: olhe e veja o que vem surgindo. Perguntei o que era aquilo, e ele me respondeu: é uma vasilha. E disse mais: aí está o pecado de todo o povo dessa terra. Então a tampa de chumbo foi retirada, e dentro da vasilha estava sentada uma mulher. Ele disse: essa é a perversidade, e a empurrou para dentro da vasilha, e a fechou de novo com a tampa de chumbo. De novo ergui os olhos, e vi chegarem à minha frente 2 mulheres com asas como os de cegonha, e o vento impeliu suas asas, e elas ergueram a vasilha entre o céu e a terra. Perguntei ao anjo: para onde estão levando a vasilha? Ele respondeu: para a Babilônia, onde vão construir um santuário para ela. Quando ficar pronto, a vasilha será colocada lá, em seu pedestal. Salmos 93. O Senhor reina, vestiu-se de majestade. De majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas se levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar. É o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. 1 João, capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, porque de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele está, que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado.
Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos que quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. O amor fraternal. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que todo o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã, é claro, estaremos aqui. Se Jesus não vir, Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.